no nosso coração, na nossa cultura, que podem ocupar o lugar de Deus no nosso coração. E amados, eu termino hoje essa série, eu queria poder estendê-la por mais domingos. Não contemplei nem, 1% das possibilidades que teríamos aqui de assuntos. E estou mostrando que vários relatos bíblicos, vários personagens da Bíblia, vários episódios da Escritura, devem ser lidos, interpretados e entendidos sob essa ótica. Não poucas vezes a Bíblia conta para nós uma história para mostrar como é que o nosso coração pode, como aquele personagem, ser seduzido por algo que ocupa na nossa vida, no nosso coração, o lugar de Deus. Eu estava comentando isso hoje com o irmão Cláudio, Zé Cláudio. Cada um desses homens, Davi, Paulo, Pedro, Tiago, nós falamos de Jacó, falamos de Naamã, todos eles são parecidos com a gente, irmãos. Eu e você carregamos no nosso coração um pouquinho de cada um deles. E o que é pior, carregamos também a sedução, a armadilha em que eles caíram, de tornar coisas que são menos importantes em um ídolo para nós. Alguém falou ainda ontem que o pastor, na quarta-feira eu preguei sobre morte aqui. Aí depois de ter pregado sobre morte, a irmã Adília veio a falecer. Aí alguém estava lá no sepultamento dizendo assim, pastor, o senhor falou de morte na quarta-feira. Eu falei, irmãos, não faça a conexão não. Porque eu preguei de dinheiro também, ninguém ficou rico. Não é? Ninguém ficou rico. Mas eu não queria que você ficasse rico mesmo, irmão. Mas eu queria que você pensasse que o dinheiro pode funcionar como ídolo também. E lamentavelmente, eu tenho voltado a essa tecla sempre. Muita gente está caindo nessa armadilha. Hoje então eu prossigo nessa mesma lógica e termino a minha série falando ainda de mais um assunto que talvez tenha ainda um interesse maior para os jovens e para esse momento que a gente está vivendo no Brasil. Hoje eu quero mostrar para os irmãos que uma outra maneira da gente ocupar o nosso coração com o ídolo é aquilo que eu chamaria, e vou chamar assim, como a idolatria da política, da ideologia política. Vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Eu sei que a gente está atualmente envolvido agora com uma campanha política partidária no Brasil. Temos aí uma decisão a tomar como povo para escolher presidente, governador, senador e deputado, estadual e federal. E eu não tenho a menor intenção da minha palavra hoje ser uma espécie de propaganda política partidária. Não vou fazer aqui uma exposição das minhas posições políticas. Não é essa a minha pretensão. Sei também, irmãos, que todos nós que estamos aqui estaremos no dia 5 de outubro envolvidos com a responsabilidade de escolher nossos representantes. E sei também, irmãos, que a escolha está difícil. Está difícil. Tem até garotinho querendo virar governador. Se você entende o que eu estou dizendo. A verdade é que é difícil a gente escolher no meio de tantas possibilidades aquelas que de verdade são sérias. Sei que é um desafio enorme fazer a escolha equilibrada nessa área. Mas sei também que a ideologia política no Brasil se transformou num ídolo para muita gente. Deixa eu dizer uma coisa. Isso acontece toda vez que o discurso da sociedade começa a lançar sobre o respaldo, a escolha política, as soluções definitivas dessa mesma sociedade. Quando a gente começa a permitir que líderes políticos se transformem em messias. Uma vez eu ouvi uma irmã da igreja dizendo assim, pastor, se o presidente for um servo de Deus, aí sim, tudo se resolverá. Lê do engano, irmão. Lê do engano.
Imaginar que líderes sejam messias é um sintoma de que a ideologia política virou um ídolo. Diria mais, quando a nossa posição partidária começa a se transformar numa espécie de doutrina de salvação para o mundo. A gente começa a acreditar que o que a gente defende em termos partidários é aquilo que vai salvar a humanidade. Diria mais, é quando o ativismo político se transforma numa espécie de religião. E eu diria, irmãos, que nenhum de nós aqui está livre de cair nessa armadilha. Quando é que essas formas de idolatria começam a aparecer no meio da sociedade? Eu vou dizer que tem duas coisas que sempre aparecem quando isso aqui se manifesta. Primeiro é medo, e depois demonização. Vou explicar primeiro dizendo o seguinte: quando a idolatria partidária, a idolatria ideológica começou a se instaurar, o medo da derrota daquele partido, daquela posição política, é vista como espécie de fim da linha. É como se os ideais políticos não forem concretizados, aí as coisas não serão apenas difíceis, mas será o fim. Não haverá mais esperança. Quando a difusão do medo e do terror se instaurou, a ideologia política virou idolatria. Olha, vamos acabar com o Bolsa Família, hein? Coisas do gênero. Esse tipo de ideologia já está se transformando num mecanismo de terror e medo para a sociedade. Uma outra coisa que aparece é a demonização. Não só a minha posição resolve todos os problemas, e se ela não for assumida pela sociedade, a catástrofe se instaurará, não haverá esperança, não há resolução. Como também quem pensa de maneira diferente de mim, não é só alguém que pensa diferente de mim, é o próprio demônio inimigo encarnado. Eu talvez não esteja sendo claro aqui. Você sabe que no Brasil a gente está refém de uma rivalização entre dois partidos, PT e PSDB. O que é curioso, irmãos, é que quem está no PT acha que o PSDB não tem nada de bom para oferecer, e o contrário também é verdade. Como se esses dois projetos políticos não pudessem reconhecer erros e acertos um no outro. Mas quando a posição política começou a se transformar em idolatria, quem está numa fronteira não consegue enxergar que a outra fronteira precisa ser respeitada, e ela é apenas uma maneira diferente de resolver os problemas da sociedade. O que está por trás dessa idolatria da religião é alguma coisa muito mais séria, irmãos. Um filósofo cristão, um pensador, diz o seguinte: que na verdade toda forma de idolatria, em especial a idolatria política, é a busca desesperada de se acreditar na ilusão de que ainda temos poder sobre as nossas próprias vidas e de que podemos resolver nossos problemas independentemente do Deus da graça, do Deus da Bíblia, do Deus e Pai do Senhor Jesus. O que ele está dizendo é que toda vez que a sociedade caminha nessa direção, ela está mostrando que acredita na ilusão equivocada, falsa, enganosa, de que ela é capaz de resolver os problemas da vida sem Deus e sem o Evangelho. Porque o que está por trás dessa mentalidade política partidária, idealizada, idolatrada, é dizer que os problemas dos homens não estão mais relacionados com aquilo que a posição cristã defende. Entenda aqui. Todo político vai dizer que os problemas da vida em sociedade
são resultado de coisas que não passam pelo problema do pecado. E eu não vou ficar aqui discutindo teorias políticas com os irmãos. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, o capitalismo diz que o problema da sociedade é a falta de competição, é a falta de igualdade de competição entre os homens. O socialismo diz o contrário, que o problema da sociedade é a falta de um Estado que possa intervir e não permitir que os homens façam competição entre si de maneira desigual. Aí qual é a solução do capitalismo? É a mão invisível do mercado que resolve o problema da humanidade. E qual o problema então solucionado pelo socialismo? É que se tivermos um Estado forte, um Estado que dê condições iguais para todo mundo, a vida humana se resolve. Há um grande equívoco nessa leitura dos fatos. Primeiro, está pegando parte do problema e transformando ele no problema todo. Segundo, está solucionando o problema sem solução nenhuma, porque capitalistas e socialistas reconhecem que até hoje essa sociedade ideal jamais foi experimentada. Qual é a posição cristã sobre tudo isso, irmãos? Ela diz que o problema da humanidade não é apenas uma questão de falta de recurso, de falta de Estado, de falta de divisão de bens. O problema da humanidade é o pecado. Pecado. E que a única maneira dos homens serem felizes é quando eles voltam a ter reconciliação com quem? Com Deus, irmãos. É como aquele pai que diz assim, meu filho foi para a escola e a escola estragou o meu filho. Mentira, ele já nasceu e a escola só deu condições para ele viver aquele pecado que já existe dentro dele. O meu ponto é o seguinte, irmãos, quando eu abro a Bíblia, o que ela diz para mim é o seguinte, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ela não diz que feliz é a nação cujo partido tal, partido tal, partido tal, partido tal governa essa nação. Não é uma questão de posição partidária, mas é uma questão do relacionamento dessa gente, dessa nação, desse povo com Deus. A idolatria da política faz a gente criar expectativas e esperanças com relação a uma posição partidária, enganando-nos a ponto de acreditar que esse caminho é capaz de solucionar o problema, quando na verdade ele jamais o fará. Jamais o fará. Não tem presidente no Brasil que dará jeito no Brasil, irmãos. Porque o jeito para se dar no Brasil não tem nada a ver apenas com a questão política. Tem a ver, acima de tudo, com a nossa relação com Deus. Essa idolatria tem de fato seduzido muita gente. E eu quero mostrar para os irmãos, a partir da história de um homem do Velho Testamento, como é que Deus mostrou para esse homem que as coisas não funcionavam como ele imaginava. Ele que era talvez um dos homens mais poderosos da sua época, o homem mais famoso, rico, poderoso da sua época, teve que passar por uma experiência terrível, teve que cair do cavalo, Deus teve que puxar o tapete dele, para que ele entendesse, quem é que dá as cartas no mundo? Quem é que define a história da humanidade? Quem é o soberano e Senhor do universo? Eu espero de verdade, amados, que a gente jamais seja seduzido por alguma coisa que nos afaste da compreensão que esse rei passou a ter depois da experiência que teve com Deus. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 4 e vamos ler rapidamente a história do rei Nabucodonosor. História do rei Nabucodonosor. E eu quero ler e ir comentando a história à medida que a gente for fazendo a leitura do texto. Capítulo 4 do livro de Daniel conta para nós uma das passagens em que o rei
foi profundamente transformado na sua percepção de quem era Deus e de como esse Deus dominava sobre tudo e sobre todos. É dito assim: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. É como se ele estivesse dizendo a nós, né? Você vê, ele fala para homens de todos os povos, nações, línguas que habitam em toda a terra. Eu e você estamos aqui incluídos. Ele escreveu pensando no Brasil, pensando no Rio de Janeiro, pensando em Nova Iguaçu, pensando em Ambaí. E aí o que ele tem para dizer para a gente? Ele começa então a partir do verso 1. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então esse verso 2, ele diz que ele quer tornar conhecido sinais e maravilhas. A primeira palavra aí, sinais, é que esse Deus fez coisas miraculosas com ele. Deus fez coisas que não podem ser explicadas em termos racionais apenas. Essa é a ideia. E maravilhas porque ele ficou maravilhado com elas. Isso mexeu para sempre com a vida dele. Então ele quer tornar conhecido tudo isso que Deus havia feito nele e por ele, que o Deus Altíssimo tem feito para comigo. É o testemunho dele. E veja agora no verso 3. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. E ele completa: o seu reino é eterno, sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Quero que você olhe ainda melhor o que ele está dizendo com essas frases. Vá agora para a parte final do capítulo 4. Veja, versículo 34 e 35. A gente vai voltar a essa parte, mas eu quero agora que você olhe primeiro para a declaração que ele faz sobre Deus aqui. Diz assim: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Veja o verso 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Vá agora para o verso 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Eu li uma frase muito boa do John Stott, que ele disse assim: sabe por que os jovens se impressionam com Karl Marx e com Che Guevara? Porque eles nunca foram apresentados a Jesus. Esse fascínio brasileiro com o PT, o comunismo e tudo mais, isso é uma tentativa de nos iludir da ideia de que eles são de fato poderosos para resolver os nossos problemas. Mas esse texto aqui está dizendo, irmãos, que o nosso Deus considera como todos os moradores do mundo como nada. Nada. Não há quem possa deter a mão dele e perguntar o que ele está fazendo. Para usar o linguagem bem clara, irmãos, a urna no dia 5 de outubro não é surpresa nenhuma para o nosso Deus. Não é surpresa nenhuma. Não há nada que vá acontecer nos próximos anos da história do Brasil que seja surpresa para ele. Não há nada que ele não é poderoso bastante para conduzir, dirigir e cumprir os seus propósitos. Nabucodonosor agora pode dizer isso sobre Deus: eu sei
que tu és soberano sobre tudo e sobre todos, e não há ninguém que possa deter, impedir, obstruir o que tu estás fazendo. E ele fala isso agora, irmãos, mas isso aqui nem sempre foi verdade sobre Nabucodonosor, tá? Agora ele diz isso, mas teve um passado recente que o condenava quanto a isso. Se eu pudesse fazer aqui uma perspectiva histórica da vida dele, e você pudesse ler comigo os 3 capítulos anteriores, você veria que esse homem nem sempre pensava nesses termos sobre Deus. Nem sempre. Lembra quando ele leva lá os cativos para a Babilônia, coloca eles para serem alimentados, e aí Daniel e os seus amigos e tudo mais, Daniel começa a se alimentar de pão, ou melhor, de legumes e de água. Sabe que eu botei o nome de Daniel no meu filho por causa desse profeta. E ele não come só legume e água não, irmão. Come com uma beleza esse menino. Mas naquele tempo havia uma dieta lá, lembra dessa história? Aí ele vai para a presença do rei. O rei fica impressionado com a inteligência do menino lá. E ele faz o quê? Veja lá o capítulo 1. Ele fica tão impressionado que no final do capítulo ele diz assim: em toda a matéria, verso 20, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E ele fica muito impressionado com o fato de que esse jovem é servo do Deus de Israel. Mas essa impressão passa. Passa porque no capítulo 2, esse mesmo rei teve um sonho. Esse sonho mostrava os reinos da terra. Eu não vou entrar nos detalhes dessa história porque ela é longa. Esse sonho revelava que havia um reino muito mais poderoso do que o dele, e que destruiria todos os reinos da terra. Ele fica muito conturbado com esse sonho, pede para que esse sonho seja revelado. Daniel é usado por Deus para revelar o sonho para ele. Aí veja o que ele diz acerca de Daniel e do Deus de Daniel depois do sonho ter sido revelado. Ainda no capítulo 2, veja comigo especialmente os versos 47 e 48. Vamos ver só o verso 47. Disse o rei a Daniel, o mesmo rei: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Aí veja aí no verso 48. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de todas as províncias da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Ele fica muito impressionado, diz que o Deus de Israel, o Deus de Daniel, é o Deus dos deuses. Mas ainda assim, ele não reconhece ao Deus de Israel como Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Aí vem o capítulo 3. A coisa piora, irmão. Ele manda fazer uma estátua enorme da imagem dele, manda todo mundo adorar. Sadraque, Mesaque e Abidnego não fazem. Deus vai lá e salva eles da fornalha. Aí o capítulo 3 conta essa história, e ao final dela, parece que o rei vai se curvar a esse Deus, mas ainda assim, não é o que ele faz. Verso 28, capítulo 3. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Aí ele faz um decreto: portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Um homem que disse isso,
ainda não tinha o coração dele transformado na visão acerca de Deus. Deixa eu fazer um paralelo aqui, irmãos. Pode parecer estranho que eu estou chamando a atenção com essa perspectiva histórica da vida do rei Nabucodonosor, mas não é não, irmão. Não é estranho não. Isso aqui é muito mais comum do que parece. Algumas pessoas podem ser impactadas com o Evangelho, podem reconhecer a soberania de Deus no Evangelho, podem até professar isso tudo, mas ainda assim, o coração delas não está posto em Deus como a sua única esperança. Elas podem chegar muito perto de manifestações incontestáveis da presença, da majestade, da grandeza, da soberania desse Deus, e ainda assim manterem-se incrédulas e indiferentes para com essa verdade. Elas continuam raciocinando como se elas tivessem algum poder ainda sobre as suas próprias vidas. É como aquele sujeito, irmãos, que mudou de casa, e aí foi morar numa outra casa, e a outra casa era perto de uma fábrica que fazia barulho 24 horas por dia. E ele, não sabendo, foi morar lá, mas aí já tinha feito o aluguel, o contrato, não tinha como mudar. Na primeira noite ele faz o quê? Reclama um bocado do barulho da fábrica. Segunda noite, reclama um bocado. Uma semana depois, ele já está começando a ficar acostumado. Um mês depois, já não incomoda mais. 3 meses depois, não quero nem sair daqui, isso aqui é um paraíso. É o mesmo lugar, irmão. Mas aquilo que incomodava foi sendo suportado, administrado. E depois de um tempo, aquilo que incomodava já não incomoda mais. E depois de um tempo, aquilo que não me incomodava e não incomoda mais é quase necessário, porque eu durmo agora com o barulhinho da fábrica. É o barulhinho da fábrica que me faz ninar. O raciocínio é o seguinte, irmão. Você pode ser impactado no momento pela verdade da soberania de Deus, ficar até espantado com ela, mas depois de um tempo, aquilo já não é mais tão assim, já não te ajuda mais, já não te incomoda mais. Você já fica achando que ela já não é nem mais necessária. É o que aconteceu com esse rei. Mas Deus havia determinado que faria Nabucodonosor entender que ele era soberano. E quando Deus decide, irmão, não tem ninguém que faça ele voltar atrás. E vou dizer uma coisa, os métodos que Deus usa com o rei não são muito agradáveis. Não são os métodos que a gente gostaria de ver acontecendo na nossa vida. Mas sabe que eu estava ali sentado e a gente ficou cantando hoje assim: dá-me mais santidade, Senhor, dá-me mais compreensão da tua grandeza, do teu amor, da tua majestade. Às vezes a gente pede essas coisas para Deus e não pensa no que está pedindo, irmão. Porque se Deus tiver que fazer esse caminho com a gente, como Ele fez com o rei, esse caminho não vai ser muito agradável. Mas olha, esse rei não precisava ter chegado até esse lugar se tivesse ouvido o que Deus estava dizendo para ele nos 3 capítulos anteriores. Eu e você sempre temos capítulos anteriores, irmãos, sempre. E se a gente não enxergar isso nos capítulos anteriores, Deus pode estar sendo autorizado, se eu posso usar essa expressão aqui, para usar métodos não muito agradáveis para agir no nosso coração, para tirar dele essa idolatria de imaginar que temos controle sobre a nossa vida e que podemos resolver os problemas dela a despeito de uma reconciliação, de um relacionamento vivo com Ele. Que podemos estar sendo seduzidos pela ideia de que a nossa vida está sob o nosso controle. E afinal de contas podemos fazer dela o que bem entendermos e seremos assim sempre muito capazes para encontrar as soluções. É nessa hora que Deus vem. Foi assim que Ele fez com o rei. E veja como é que isso aconteceu. Vamos ler então a partir do capítulo 4, agora no verso 4 em diante, que Deus deu mais um sonho para o rei. Agora o último. Esse sonho
está narrado para nós aí do verso 4 em diante. Vamos ler agora para a gente entender o contexto todo e fazer as aplicações. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Você sabe que às vezes é essa hora que Deus chega, né? Estava feliz, tranquilo. Não precisa estar conturbado e atribulado, não. Pode estar tranquilo. E aí eu tive um sonho, verso 5, que me espantou. Quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Reis também se turbam, irmãos. Gente poderosa também fica turbada. E foi o que aconteceu com esse rei. Por isso expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Ninguém sabia interpretar o sonho, e portanto ele estava sem resposta. Por fim, Daniel aparece de novo na nossa história. Se me apresentou Daniel, verso 8, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a interpretação. E ele vai agora contar o sonho. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E era vista até os confins da terra. Uma baita árvore, que ia até o céu, era gigantesca, e até os confins da terra as pessoas viam essa árvore. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes no meu leito, ou melhor, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, verso 13, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, e afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as suas raízes, deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mudou-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos, que a gente não sabe quanto tempo foi, se foi 7 anos, 7 meses, 7 dias, 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto eu vi, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, ó, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Um comentário só, irmãos, tem pouco tempo. Esse era o sonho, e o sonho tinha um propósito, que você vai ver aí claramente estabelecido no verso 17. É para que você conheça Nabucodonosor, que o Altíssimo tem domínio sobre todos os homens, que Ele dá a quem quer o reino, até o mais humilde dos homens, Ele pode constituir sobre eles.
Se você puder ler depois em casa, do verso 18 em seguinte, Daniel interpreta o sonho. Em suma, acontece o seguinte: a árvore é o rei. Ele é essa árvore grande, estrondosa, grandiosa, que tem uma altura que chega até os céus, e que Deus mandou um anjo ir cortar essa árvore. Mas a árvore não seria cortada de todo. A raiz seria mantida, porque o reino seria devolvido a ele depois dele aprender a lição. Primeiro ponto é: Deus foi quem fez isso na vida de Nabucodonosor. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Nós jamais entenderemos, irmãos, de verdade que o nosso Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, se Ele não agir em nosso coração. A gente tem a tendência de criar esperanças e expectativas com relação às coisas. E nós somos inclinados naturalmente a funcionar assim o tempo todo. E se Deus não converter nosso coração dessa maneira, Ele jamais será convertido. Não se engane, o Evangelho não diz que nós somos capazes de crer nesse Deus sem que Ele mesmo primeiro haja em nós. Sem primeiro Ele mesmo abrir nossa mente e entendimento para olhar para Ele na expectativa, na perspectiva que o rei está olhando agora. Mas veja, foi Deus quem fez isso. Deus quem fez isso. Eu vou deixar isso claro. Deus é quem tem que agir em nós para que a nossa esperança seja repousada inteiramente nele. E se você está lutando com isso em seu coração, irmão, em algum grau, não se engane, você vai continuar lutando enquanto Deus não fizer aquilo que só Ele é capaz de fazer. O Evangelho não fala de uma esperança posta em Deus sem que Ele mesmo tenha agido em nós para fazer isso acontecer. E aí, irmãos, vai a segunda lição que podemos aprender dessa passagem. É que Deus faz isso em geral, humilhando, derrubando, puxando o tapete da gente. E foi isso que Ele fez com o rei. Porque o sonho previa que Deus faria algo para mudar o coração do rei. Mas o sonho também antecipava o meio que Deus usaria para fazer isso. E para deixar os irmãos informados disso, veja o que é dito pela boca de Daniel para o rei, a partir do verso 24, do capítulo 4. Eu leio apenas até o verso 33. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Preste atenção no verso 25. Serás expulso de entre os homens. A tua morada será com os animais do campo. Dar-te-ão a comer ervas como aos bois. Serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Vá agora para o verso 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, depois de Daniel ter interpretado o sonho, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, e para a glória da minha majestade? Palavras de um homem que está cheio de si mesmo, cheio de soberba, cheio dessa ilusão de que ele é poderoso para resolver tudo. Não é verdade, irmãos? E você não precisa ter palácio para dizer essas coisas, não. É bem verdade que esse homem nesse momento era um homem profundamente poderoso. Ele tinha construído várias coisas importantes na Babilônia. Os jardins suspensos da Babilônia foram feitos pelo rei Nabucodonosor. Ele era um homem rico, famoso, conhecido.
A fama e a majestade dele eram reconhecidamente uma coisa grandiosa. Ele jamais imaginaria que Deus pudesse fazer com ele o que estava para acontecer, mas foi nesse momento em que ele está envaidecido, ensoberbecido, achando-se o rei da cocada preta, sem fazer nenhuma referência aqui ao politicamente correto. Ele que está se achando o cara, ele que está se achando o poderoso, sabe de nada. E não é inocente, irmãos, porque Deus já tinha avisado para ele. Sabe de nada e não é inocente. Porque, apesar de tudo isso, olha o que acontece no verso 31. Falava ainda ao rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor. E aí começa a derrocada dele. Deus sempre age na gente, derrubando a gente, tirando a gente dessa posição de orgulho e de vaidade, mostrando para a gente quem dá as cartas, e colocando a gente nessa posição de completa dependência dele. Já passou de ti o reino, serás expulso dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, verso 33, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi expulso entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado por orvalho, até que lhe cresceram os cabelos com as penas da águia e suas unhas como as aves. Deixa eu dar um dado para os irmãos. A história diz, e a arqueologia também, que esse rei sumiu por um tempo. Ninguém sabe dizer o que aconteceu com ele nesse período, mas depois ele aparece completamente diferente do que ele era. E é uma explicação dada para essa enfermidade que ele experimentou. O nome é licantropia ou zootropia. O sujeito é levado a pensar que é um animal e se comporta como esse animal. Embora internamente ele preserve a sua identidade, ele sabe quem ele é, ele passa a imaginar e iludir-se de que ele é um animal, nesse caso um boi. Essa enfermidade apareceu no século XIX nas Ilhas Britânicas entre muitas pessoas. O rei foi levado a um estado de completa loucura. Imagina aquele homem poderoso agora vivendo, comendo grama, os cabelos crescendo, as unhas crescendo, e ele tendo que ser cuidado pelos seus servos, porque não tem mais a menor condição de cuidar de si mesmo. Por que Deus coloca esse homem nessa posição, irmãos? Para que ele aprenda quem é o soberano do universo. Para que ele aprenda quem é o nosso Deus. Aí, irmãos, depois de 7 tempos, como eu disse, a gente não sabe quanto tempo isso representou, ele volta à sua condição de discernimento, de lucidez, e retoma o seu reino. Agora bota uma coisa na sua... Sabe quem faz esse movimento na vida desse rei, irmãos? Deus. Deixa eu dizer uma coisa, eu não estou dizendo aqui, irmãos, que Deus sempre trata os seus servos dessa maneira, mas ele pode chegar a esse nível de tratamento. Para muita gente, irmãos, o Deus da Bíblia não se enquadraria nesse relato que a gente tem nessa passagem. Mas esse é o nosso Deus. Que quando Ele quer que a gente perceba que é Ele que tem que ser a nossa única esperança, Ele o fará, usando métodos que podem ser ou não agradáveis, favoráveis, positivos, podem ser ou não aqueles que nós escolheríamos para sermos cuidados por Ele.
Então eu termino a minha exposição sobre essa idolatria, lembrando a você uma coisa, irmão. Que se você ainda não olhou para esse Deus como a sua única e maior esperança de vida, eu diria que você ainda não foi humilhado bastante para enxergar isso. Eu diria que você ainda não foi humilhado por Deus o bastante para perceber isso. E olha, não me entenda mal, irmão. Algumas pessoas pensam assim: o evangelho é para gente que é fraca, covarde, para gente que não tem condições de viver a sua própria vida e resolver os seus problemas de maneira pessoal. Eu ouço muito esse argumento lá na academia, de que o evangelho é só para gente fraca. O sujeito que é forte, forte de verdade, não precisa de Jesus, porque Jesus não passa de uma muleta. Muleta para gente fraca. Eu acho curioso esse argumento, sabe por quê? Esse argumento tenta separar os homens em dois grupos: aqueles que são fortes, competentes, capazes, e aqueles que são fracos, covardes e carentes. O problema dessa divisão é que ela é falsa e mentirosa. Não é que existam homens fortes e homens fracos, não. Todos nós somos fracos, todos nós somos frágeis, todos nós somos muito mais desesperados quanto a nós mesmos do que a gente gostaria de admitir. A diferença é que tem gente que já enxergou isso, e tem gente que continua iludindo-se de que é forte. Esse rei estava se iludindo. Aí Deus teve que fazer ele enxergar quem ele era, para a partir daí confiar plenamente no Deus eterno que reina sobre tudo e sobre todos. Então a minha lógica é a seguinte, irmão: se você não fez do evangelho toda a esperança da sua vida ainda, é porque Deus ainda não humilhou você o bastante para você enxergar essas coisas. E talvez essa noite, essa advertência da história desse rei seja uma maneira dele chamar a sua atenção para isso. E eu não vou levar você a não pensar nisso na sua vida hoje, irmão. Que de verdade a gente entenda que é só quando nós somos quebrados é que a gente de fato reconhece quem nós somos e quanto somos carentes dele. Eu estava conversando com o Fábio, e o Fábio falou assim, para a irmã Maria e depois para mim: pastor, eu não aguento mais ficar deitado na cama. Aí eu brinquei e falei assim: é quando você está deitado na cama, Fábio, que você lembra que existe um céu acima de você. Não é bom, irmãos, de vez em quando ficar deitado na cama? Para a gente poder lembrar de quem nós dependemos. Quem é aquele que dá as cartas na nossa vida? Quem é aquele que domina de fato sobre tudo e sobre todos? Segunda aplicação, e eu termino com ela. Deus, eu vou falar isso com todo cuidado e a propriedade do mundo, irmãos. Deus pode tornar louco qualquer um de nós, para que através dessa loucura nós sejamos levados a nos colocarmos na posição correta. Deus, quando quebranta dessa maneira, restaura para nos levar para a única posição que deveríamos ocupar na nossa vida. A paciência divina também tem um limite. E ela pode também nos chamar a passar pela mesma moenda que Nabucodonosor passou, irmãos. Pela mesma moenda. E se ele tiver que fazer isso com você, irmão, ele o fará. Ele o fará. E eu não tenho receio do resultado disso. Porque tudo que ele faz, sempre o faz para o nosso bem.
Deixa eu dizer isso aqui, irmãos, não se desespere com relação a ninguém, porque qualquer pessoa pode ser alcançada por Deus dessa maneira. E às vezes quando as coisas estão mal, é que elas estão bem. Se estivessem bem, estariam mal. Foi esse momento da vida mais desesperador da história do rei que fez ele se ajoelhar diante desse Deus, se curvar diante dele e dizer: Senhor, a Ti eu glorifico, eu exalto, eu adoro, porque não há Deus como Tu és. Tu dominas sobre tudo e sobre todos. Tu dás reino e majestade a qualquer homem. E Tu é capaz, Senhor, de humilhar os soberbos. Tu és capaz de verdade revelar a mim e ao meu coração quem eu sou, mas acima de tudo, quem Tu és. Amado, foi nesse lugar que Deus levou o rei Nabucodonosor a estar. E esse é o lugar onde todos os homens e mulheres da face da terra deveriam se encontrar sempre na sua vida. Deixa eu dizer isso. Espero que Deus não precise chegar a tão longe com você, amado. Espero que Deus não precise chegar tão longe com você. Mas se Ele tiver que fazer, Ele o fará. Ele o fará. E você saberá, como o rei passou a saber, que Ele é fonte de toda a esperança, de toda a segurança, de toda a certeza para os nossos corações. Feche seus olhos. Pai, louvado seja o Teu nome, pela Tua palavra e por aquilo que ela disse a nós. Queremos voltar para casa, sabedores de que não há motivo algum para temer, não há motivo algum para imaginar que os acontecimentos da nossa vida, da história, do mundo presente, não estejam sendo controlados, dominados, dirigidos, governados pelo Senhor. Mas não queremos apenas que isso seja uma verdade de fora das nossas vidas, mas queremos também lançar plenamente as nossas vidas aos Teus cuidados, Senhor. Queremos, como Rei, professar em alto e bom som que Tu és o Deus que domina sobre tudo e sobre todos. Tu és o Deus que humilha os soberbos e exalta a qualquer homem, por mais humilde que ele seja, se assim for a Tua vontade. Que não há ninguém que possa deter o Teu agir e perguntar o que Tu estás fazendo, Senhor. E nós queremos, como Teus servos, encher o nosso coração dessa certeza, dessa verdade, e viver o nosso tempo presente, manifestando que é nesse lugar que queremos estar sempre em nossas vidas. E que agora, o amor de Deus o Pai, a graça soberana do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus esteja convosco, com todo o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre.